seus pés. Eu gostaria de chamar a Maílza aqui à frente. Ela vai ser a mulher do Senhor, usada de forma poderosa para pregar o Evangelho aos nossos corações. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Então levanta as suas mãos aqui à frente, porque a palavra do Senhor fala que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele fará. E onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Então peço ao Senhor para usar a Maílza, que não seja ela humana a falar aqui nos nossos corações, mas que seja ela cheia do Espírito Santo a ministrar nos nossos corações essa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento nas tuas mãos a vida da Maílza, Pai. Usa a boca da tua filha, em nome de Jesus, para falar comigo, para falar com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, para trazer resposta aos nossos corações, ó Pai. Para trazer, ó, em nome de Jesus Cristo, o aquecer, ó Deus, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, usa ela de forma poderosa. Prepara os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para receber a tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Pessoal, eu esqueci um último recado. Ontem foi dado um decreto que agora é obrigatório voltar a usar máscaras. Então eu estou pecando hoje e estou vendo um tanto de irmão pecando junto comigo. E aí nós vamos nos redimir. E sábado, no culto da juventude, já iremos de máscara, ok? Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Maílza. E para quem me conhece também, meu nome é Maílza. Eu quero agradecer a oportunidade, esta rica oportunidade por estar aqui e poder compartilhar uma palavra com os irmãos. Primeiro eu vou falar só um pouquinho de mim, pode ter pessoas que não me conhecem, né? Só de vista. Eu nasci em um lar cristão. Eu ia para a igreja quando pequena, né? E quando chegou a adolescência, parei de ir. Não quis mais saber de igreja. Fui curtir os prazeres do mundo. Me casei aos 19 anos. Tive um filho. Meu casamento não deu certo. Me separei. E fui procurar a felicidade, né, no mundo. Só que não encontrei. Tudo que eu fazia só piorava. Meus irmãos, na época, já faziam parte desta igreja. E no dia que eu entendi o amor de Deus por mim, eu me converti, né? O Espírito Santo, então, já tinha falado muitas vezes. Oi, irmão, pode sentar, né? Não precisa ficar em pé. E nesse dia, então, eu entendi o amor de Deus por mim, numa conversa lá na minha casa, né? Crente, né? Crente mesmo, né? É assim. Em qualquer momento que está ali conversando, já dá um jeito de enfiar Jesus no meio, né? E aí teve um dia que eu entendi o amor de Deus por mim e vi o quanto eu estava longe da presença de Deus. Então eu vim para a igreja e meu filho na época tinha 14 anos, ele veio comigo. Hoje, meu filho e minha nora fazem parte do Ministério de Louvor. Meus irmãos estão praticamente todos aqui nessa igreja. E eu me sinto muito abençoada, muito feliz, né, de ter uma família na presença de Deus. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Eu comecei a fazer o seminário no SET, onde alguns aqui fizeram, né? E só que eu não pude dar continuidade, o seminário acabou, então eu fui fazer em outro lugar. E essa palavra que eu vou trazer aqui é um trabalho que nós tivemos lá no seminário.
Lá tem uma aula que chama didática e homilética. Ensina a gente a pregar, a montar uma pregação. E eu, assim, quero muito compartilhar esta pregação que eu fiz lá. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó 42. Jó 42. 42:10, viu, irmãos? Jó 42:10. Amém? Todos acharam? Vamos ficar de pé? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Amém? Poderoso Deus, esta é a sua palavra, Senhor. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, que vem, Senhor, nessa noite falar no coração dos seus filhos. Senhor, que não seja de mim, mas que todos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, que veio ouvir uma palavra do Senhor, que veio glorificar o Teu nome, que veio cultuar ao Senhor, que possam sair daqui, meu Pai, com algo diferente, cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, sabendo que o Senhor falou hoje, meu Pai, no coração deles. Amém. Pode se assentar. O tema da minha ministração é possível restaurar a vida com Deus? Esse versículo que nós lemos de Jó é o finalzinho da história. Livro bom, a gente começa pelo final. Né? Deixa eu ver logo o que aconteceu no final. Deus restaurou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo que ele possuía. Deu em dobro. Agora eu vou contar um pedacinho da história, porque pode ter alguém aí que não sabe toda a história, né? Ou que não atentou para os detalhes. Eu vou contar um pedacinho da história. Conta a Bíblia que Jó era um homem muito rico, o mais rico do Oriente na sua época. Ele era íntegro, reto, temente a Deus. E o próprio Deus testemunhou que Jó era um homem piedoso e bondoso, né? Muito piedoso, assim, o melhor, assim, digamos, da sua geração. Mesmo sendo assim, um dia veio o sofrimento na vida de Jó. E Jó então teve uma doença ali, muito terrível, mas Jó em nenhum momento falou contra Deus, blasfemou contra Deus, nem mesmo nos piores momentos ali, nos piores momentos ali que ele estava ali à beira da morte, quando sua mulher chegou e falou com ele: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó respondeu para ela foi: mulher, falas como uma louca? Será que receberemos somente o bem de Deus e o mal não? Porque Jó era assim, irmãos. Ele era fiel a Deus, independente do que ele estava recebendo de Deus. Ele recebia, ele queria receber de Deus, o que Deus tinha para ele. Se tinha para ele aquilo naquele momento, ele queria, ele continuava fiel. Ele continuava amando a Deus. E eu vou falar só até aí, porque a história é longa, né? Tem que ler o livro, porque é rico em detalhes, é muito bonita a história de Jó. Então depois, quem não atentou para os detalhes, dê uma lida no livro de Jó e preste atenção na sua história, que é muito bonita.
E quais outros exemplos também nós temos na Bíblia de homens que tiveram as vidas restauradas, como Jó teve? Eu vou falar de Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei, ser o rei de Israel. Ele era um pastor de ovelhas, Deus escolheu ali então ele para ser um rei. Muito rico, né? Rei é rico, né? E um dia então, no seu palácio, Davi mandou o seu exército para a guerra. E nesse dia ele resolveu não ir para a guerra. Ah, não, hoje eu não vou ficar no palácio. Pode ir todo mundo. Imagino que eles ficavam muitos dias, né? Não tinha carro não, viu? Já devia ir a pé, né? Podia ter algum carro de guerra, né? Algum cavalo lá. Mas não era igual hoje. Então, o exército dele foi para a guerra. E ele ficou em casa. E passeando pelo seu palácio, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele era o rei, ele mandava, desmandava. Mandou buscar aquela mulher para ele. Gostei daquela mulher, vai lá e busca aquela mulher para mim. Eu imagino que a mulher também gostou, porque diz a Bíblia que ele era um homem formoso. Formoso, rei. E ele então ficou com aquela mulher e acabou que aquela mulher engravidou. Só que aquela mulher era casada com um soldado ali do exército de Davi. Aquele homem estava na guerra. E Davi então bolou um plano para o homem pensar, fazer o homem pensar que o filho era dele. Mas o plano de Davi não deu certo. Então ele fez outro plano de matar aquele homem. Agora vou ter que matar esse homem, né? E aí então matou o homem. O homem foi morto, né? Ele fez um plano bem feito lá. Este homem foi morto. E Davi depois enfrentou as consequências do pecado dele. Aquele filho que a mulher estava esperando, que nasceu e morreu. O menino morreu. Era uma consequência do pecado de Davi. Mas Davi arrependeu do que ele fez. E ele clamou a Deus. Ele ali se humilhou na presença de Deus. E teve a sua vida restaurada com Deus, né? Eu procurei no dicionário o significado de restaurar. O que é restaurar? Significa reparar, restabelecer, reintegrar ou pôr no estado primitivo, né? É linda esta palavra. Então Davi teve sua vida restaurada com Deus. Um outro exemplo que temos é Sansão. Sansão foi separado por Deus desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento. Foi um homem separado por Deus para ser juiz em Israel, para liderar o povo. Mas Sansão, quando cresceu ali, não quis saber da sua promessa, não quis saber da promessa que tinha na vida dele. E ele então saiu do meio do seu povo, saiu da presença de Deus, foi se juntar com outro povo. Lá ele se apaixonou por uma mulher, foi traído. Ele era um homem de uma força sobrenatural que Deus tinha dado para ele. Essa força consistia nos cabelos dele. Deus tinha falado que ele nunca poderia cortar os cabelos. Mas quando ele se apaixonou por esta mulher, ela traiu ele, cortou os cabelos dele e ele perdeu a sua força. Eles fizeram dele um escravo. Ele estava numa terra, né, que não era no meio do povo dele. Ele estava ali então desprotegido, porque ele tinha
Ele se tornou um homem normal. E foi preso, foi escravo. Mas um dia ele reconheceu que ele tinha saído da presença de Deus, que ele estava longe de Deus. E ele clamou a Deus. E Deus restaurou a força de Sansão também. Ele teve a sua força restaurada. Mas um exemplo que eu tenho também é José. Fala-se José do Egito, né? José, ele saiu do meio da sua família, não por vontade própria, mas foi vendido pelos seus irmãos, né? Naquela época, podia-se vender alguém da sua família como escravo, né? Estou precisando de dinheiro, vou vender um aqui. Foi isso que os irmãos de José fez, vendeu ele como escravo. E ele foi parar no Egito ali. José era um homem temente a Deus. José amava a Deus. E em nenhum momento também José culpou Deus por isso, ou blasfemou contra Deus. José continuou com Deus. Ele sofreu muito ali no Egito. Mas um dia Deus restaurou a família de José. Ele se tornou um homem rico, o primeiro depois do rei. Primeiro era o rei e depois José. Ele se tornou um homem de posses. E aí ele mandou buscar sua família. Teve de volta sua família restaurada. E ele ficou ali então feliz, viveu até a velhice ali, sendo o primeiro depois do rei, o segundo homem no Egito. Então, porque se esses homens da Bíblia tiveram em suas vidas restauradas, sua família restaurada, porque nós vemos hoje pessoas que às vezes, gente que já esteve aqui na igreja, estava aqui, orava, pregava, às vezes até pregava, né? Era uma bênção na igreja, e hoje está no mundo, saiu da presença de Deus, está com a vida na lama, digamos, e não enxergam isso. Porque algumas pessoas não conseguem se manter na presença de Deus. Porque muitos crentes vivem um relacionamento tão raso, tão superficial com Deus, que quando vem o vento, né, abre uma trinca, aí seria a hora de restaurar. Porque uma trinca que abre, uma hora ela vai se alargando. E uma hora a casa cai, não é? Nós vamos ver aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Porque muitos crentes de hoje não conseguem ter uma vida restaurada. Vamos ver o que Filipenses 3 pode falar por nós, para nós. Filipenses 3, do versículo 14. Filipenses. Só um momento. Pronto? Diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
Será, irmãos, que nós estamos prosseguindo para o alvo? Estamos olhando para o alvo, sem deixar que o mundo nos distraia? Sem deixar que as adversidades nos distraia? Como está sendo a nossa vida de crente? Será que nós estamos perseverantes? Eu vou contar um exemplo aqui de um amigo meu que orava pelo casamento dele. E as coisas estavam difíceis, eu não sei há quanto tempo ele orava, mas aí um dia ele me falou assim, que ele já estava cansado de orar. Estava cansado, que ele já estava orando ao contrário. Acho que ele estava orando para a mulher sumir. Ele estava desistindo de orar. Ô irmãos, nós precisamos ser perseverantes, né? Às vezes a gente está orando por uma coisa, primeiro às vezes a gente nem sabe o que quer. Aí começa a orar por uma coisa, quando passa uma semana muda de ideia e começa a orar por outra coisa. Eu não sei quanto tempo tinha passado, mas ele começou a orar ao contrário. Podia ter orado desde o começo ao contrário, então. Então, temos que ser perseverantes. E o nosso pedido a Deus também tem que ter coerência. Contar mais um exemplo de um conhecido meu. Esse conhecido meu, um dia a gente conversando, ele falou que ele estava orando pelo um relacionamento há 2 anos. Que ele já estava cansado. Que agora ele já tinha orado de novo, falando com Deus assim, que ele não queria mais, que ele não ia mais orar pela vida sentimental, porque Deus não fazia nada. Ele estava cansado, ele estava com raivinha de Deus, sabe? Ele já estava cansado, não ia orar mais não, porque Deus não fazia nada, Deus não resolvia nada para ele. Olha que ele era crente, irmão. E aí no decorrer daquela conversa, né, eu tentando dar força para ele, que é isso, não pode desistir e tal. Mas no decorrer da conversa ele me falou o seguinte, que aquela moça a qual ele orava por ela não era crente, né? Ele era crente, ela não era crente. Tem, como diz aí numa cidadezinha aí, tem base. Mais uma coisa, ela tinha 16 anos, ele tinha 50. Às vezes, a pessoa está orando por uma coisa tão sem cabimento. Tão sem cabimento. Então, quando a gente estiver orando, a gente tem que pensar, né? Tem cabimento? Tem base? Imagina que esse relacionamento desse certo. Ia fazer igual o Titanic, começar afundando. Mas faz tempo que eu não vejo, com certeza não deu certo, né? Com certeza. Mas outra pessoa também que desistiu foi o rei Saul, né? A Bíblia conta também a história do rei Saul. Ele, embora tenha sido escolhido por Deus para ser rei do povo de Israel, ele começou a fazer as coisas da vontade dele, conforme a vontade dele, porque era ele, né, rico, poderoso, que mandava, e começou a fazer as coisas do jeito que ele queria. E Deus então ficou em silêncio, parou de falar com Saul. E Saul queria que Deus falasse com ele. Só que Saul fez igual o outro que queria orar ao contrário, né? Ele desistiu, Deus não falou, e ele foi buscar outros meios. É assim, irmão, abriu uma trinquinha ali, ela vai largando. Tipo assim, a gente vai andando, né? Vai lá, a trinca tá abrindo. Quando a pessoa vê, tá lá no inferno.
Então não deixe nenhuma trinca na sua vida. E Saul, ali naquela brecha, naquela trinca ali, que ele teve com Deus, que ele quebrou a aliança com Deus, ele foi se afastando de Deus, até ao ponto de ele procurar uma feiticeira. Agora vou procurar uma feiticeira porque Deus não está resolvendo. Foi assim que Saul fez. Procurou uma feiticeira. Foi para mais longe de Deus. E depois ainda se suicidou, né? Então, ao contrário dos homens que tiveram suas vidas restauradas, tem aqueles que desistem e tem aqueles que perseveram. Crente tem que perseverar. Crente não pode ser um crente raso. Não pode ser um crente de domingo. Já viu no trânsito, no domingo, quando a gente sai, né? Eu não, viu, irmãos? Mas quando alguém sai e vê aquele monte de carro na rua, fica meio nervoso. Ô, domingueiro! Só diz que a pessoa dirige só no domingo. E tem crente domingueiro. Mas crente não pode ser crente domingueiro. Tem que ser crente todo dia. Tem que ser crente todo dia, irmão. Saul desistiu de buscar a Deus. Esses exemplos que eu contei aí, desses conhecidos também, né? Estavam desistindo de orar. E como ter a sua vida restaurada com Deus? Nós precisamos ter uma vida restaurada todo dia, irmão. Porque todo dia surge uma trinca. Todo dia tem uma coisa para fazer uma trinca na sua vida com Deus, no seu relacionamento. Tem alguém que te xinga no trânsito, e como você vai reagir? Afastando de Deus? Ou lembrando que você tem que reparar aquela trinca? Você não pode afastar de Deus por causa de um contratempo, por causa de nenhum problema, por causa de nada. Você passou raiva, você vai brigar ou você vai restaurar aquela trinca? Se você brigar, se aquela raiva te fazer brigar, a trinca, tem uma trinca, aí precisa ser reparada. Ou seja, todo dia você tem algo para restaurar com Deus. A sua vida com Deus precisa ser restaurada, né? Como ter a sua vida com Deus restaurada? Fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Vamos ler em Mateus, no capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 50. Capítulo 12, versículo 50. Jesus disse assim: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? O que nós precisamos fazer, irmãos, é a vontade de Deus na nossa vida. Então nós temos que procurar saber toda a vontade de Deus na nossa vida. E às vezes a gente fica assim: mas qual é a vontade de Deus? A gente pode ficar meio confuso, né, irmão? O que é a vontade de Deus?
uma coisa é a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Esse exemplo que eu dei do homem que orava pela moça de 16 anos. Será que essa era uma vontade de Deus? Isso era uma vontade alinhada com a vontade de Deus? Se acontecesse um casamento desse, será que duraria até ele tiver 70 anos? Duvido, né? Não duraria. Outra coisa que nós precisamos fazer é buscar conhecer a Deus. Isso é a primeira coisa, né? Se não conhecer a Deus, não tem nada disso. Se não conhecer a Deus, tudo isso está anulado. E como que a gente busca conhecer a Deus? Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. Deus não vai cair aqui assim, igual um anjo aí, igual acho que uma propaganda que eles fizeram, caiu um anjo lá no meio do shopping lá, né? Eu estava até pensando que era de verdade. Muita gente deve ter visto. Mas Deus não vai cair daquele jeito na sua frente, viu, irmão? Para conhecer a Deus, você precisa conhecer o que está aqui. O que está aqui, irmão, é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. Isso é o que você tem que fazer. Estudar a Bíblia. Saber o que Deus quer. Meu pai, eu me lembro do meu pai quando eu era pequena. Eu não sei nem quantos anos eu tinha. 5, 7 ou menos. Eu acordava, às vezes que eu acordei na madrugada, meu pai estava lendo a Bíblia. Meu pai foi um homem que leu a Bíblia todos os dias da vida dele, né? Ele se converteu aos 20 anos, mas antes disso ele já era um estudioso. Ele se converteu aos 20 anos, morreu aos 73. Todos os dias ele lia a Bíblia. Ele criou 8 filhos. Não é fácil criar 8 filhos, né? Minha mãe não podia trabalhar com 8 filhos. Como dava para trabalhar fora? Minha mãe cuidava de nós. E meu pai, ele saía cedo. Às vezes ele pegava o ônibus 4 horas da manhã, né? E muitas vezes era esse o horário que ele pegava o ônibus. Mas quando ele saía, ele já tinha lido a Bíblia. Ele levantava 30, 40 minutos antes para ler. E meu pai, ele era um homem assim, muitíssimo sábio. Muitíssimo sábio. Quem conversava com ele sentia o Espírito Santo na vida dele. Porque o meu pai tinha os frutos do Espírito Santo. E quando você conhece, quando você estuda, isso entra em você. É o Espírito Santo que entra e transforma a vida. E transforma a vida. E algumas pessoas sempre falam assim: eu nunca vi um crente igual o seu pai. Eu fico assim, querendo um dia ser como o meu pai. Sabe? Que alguém fale assim de mim. E a última coisa, irmãos, é orar. Nós precisamos orar. Porque quando nós oramos, é ali que a gente conversa com Deus. Em orar, lá em Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando nós oramos, nós criamos uma intimidade com Deus, nós chegamos perto de Deus ali, Ele é o nosso melhor amigo, Ele se torna o nosso melhor amigo. Ele já é, mas a gente começa a sentir quando a gente começa a falar com Ele todos os dias. Todos os dias tirar tempo para Deus. Orar e falar com Ele. Falar com Ele das nossas angústias, falar com Ele do fardo pesado. Deus troca o fardo pesado. Ele dá um leve.
Ele tira a angústia. Deus restaura a sua vida. Todos os dias busca restauração de vida com Deus. Todos os dias, porque Deus restaura. Nos exemplos que eu falei hoje, eu falei, Sansão teve sua força restaurada, né? Ele saiu da presença de Deus e depois clamou a Deus, teve sua força restaurada. Perdeu sua força e teve de volta. Davi também teve o relacionamento dele com Deus restaurado. José teve sua família restaurada. José não quebrou aliança com Deus como os outros. José foi para o Egito contra a sua vontade. E em nenhum momento ele quebrou sua aliança com Deus. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus não falha. E depois ele teve sua família restaurada. Jó, em nenhum momento passou pela cabeça dele sair da presença de Deus. Independente ali do que ele passou, do que ele sentiu, ele não saiu da presença de Deus. Ele foi fiel e teve a sua vida restaurada. E hoje, irmão, Deus quer restaurar qualquer trinca que tiver na sua vida. Qualquer área da sua vida que não tiver legal, Deus quer restaurar hoje. Hoje Ele te chama, fala com Deus. Fala com Deus o que te aflige, o fardo que é pesado, que você não está dando conta de carregar, que Ele quer restaurar. Ele quer trocar o fardo com você, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer ter um relacionamento pleno com você. O dia hoje é de restauração de vida. Vamos ficar de pé e vamos clamar a Deus para que Ele restaure as nossas vidas. Apresente a Deus alguma trinca que você acha, alguma coisa que você acha que deve colocar diante dEle, para que hoje mude a história, para que hoje mude a história da sua vida, para que hoje seja restaurado, reparado, que volte ao estado original, aquele amor que você tinha no começo. Poderoso Deus, nós clamamos ao Senhor nesta noite, meu Pai, que vem, Senhor, restaurar, meu Pai, cada um aqui, meu Pai, que clama, Senhor, pelo Teu nome. Pai, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, os nossos problemas, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o nosso amigo, que o Senhor, meu Deus, é quem transforma vidas, que o Senhor, meu Deus, restaura vidas, ó Pai. Ó Deus, todos aqueles que um dia estiveram aqui na Tua presença, que hoje não se encontram, que hoje, Senhor, estão no mundo, Senhor. O Senhor sabe as dificuldades, o Senhor é um Deus restaurador, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O Senhor é um Deus, Senhor, que pode fazer, meu Deus, uma restauração na vida dessa pessoa, meu Pai. Cada um aqui, meu Pai, que hoje te apresenta um problema, Senhor, vem fazer o milagre do Senhor, vem restaurar, meu Deus, vem mudar esta história, ó Pai. Eu clamo ao Senhor e coloco cada irmão, cada pessoa, cada família que está aqui hoje, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. E te peço, meu Deus, vem fazer, Senhor, com que sintam, Senhor, que hoje, Senhor, desce o renovo do Senhor na vida deles. A restauração de vida, meu Pai. Oh, Deus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, que nesta noite, Senhor, possamos sentir o Espírito Santo do Senhor trabalhando nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia e poder estar aqui, Senhor. Foi um privilégio. Obrigada, Pai, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Eu não sei você, mas Deus falou muito comigo. E uma coisa que Deus estava ministrando no meu coração enquanto a Maísa estava ministrando a palavra dele, é que acontece que nós cristãos, depois de um certo tempo, parece que a gente liga no automático. A gente começa a orar de forma automática, a gente começa a ler a palavra de Deus de forma automática. A gente começa a ler a Bíblia como se fosse qualquer livro. E aí nem percebemos as trincas que vão surgindo na nossa vida. É igual se for olhar aqui para esse templo, eu que sou leiga em relação à construção, vou falar, não tem trinca nenhuma, mas está ótimo. Mas se for a pessoa que entende, vai olhar e vai ver um tanto de rachado, um tanto de trinca em vários locais aqui. E eu queria que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos. Colocasse a mão sobre o seu coração. Porque talvez eu e você somos leigos para enxergarmos as trincas dentro do nosso coração. Mas o Espírito Santo, Ele é especialista em trincas. E Ele está aqui hoje. Então pede a Ele, Espírito Santo, esquadrinha o meu interior. Olha cada cantinho do meu coração, cada cantinho da minha vida, cada local, cada cômodo, cada área. Olha se tem trinca ali. Espírito Santo, se tiver trinca, me mostre, me ensine, me capacite a acabar, a finalizar, a consertar todas essas trincas, para que eu esteja perfeita para a morada do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, me capacita em oração. Em nome de Jesus Cristo, me capacita em cumprir a vontade de Deus, a fazer a vontade dEle, sendo boa ou não aos meus olhos. Oh Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, esquadrinha os corações aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, restaura nossa unção. Ó Deus, a presença do Senhor no nosso coração. Restaura a nossa intimidade contigo. Ó Deus amado, nos tira do automático, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, e nos restaura ao primeiro amor com o Senhor. Aquele momento que nós levantávamos de madrugada felizes, saltitante, para orar, para buscar a tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a leitura da tua palavra, Deus amado, seja uma forma deliciosa no nosso coração de conhecer cada dia mais o Senhor. Restaura isso em nós. Que sejamos, ó Deus amado, como Jó, como Davi, como Sansão, homens que, ó Deus amado, foram restaurados pelo Senhor. Davi e Sansão, ó Deus amado, erraram contigo, ó Deus amado, mas se arrependeram. Enxergaram as suas trincas e se arrependeram e buscaram pela tua presença e foram restaurados pelo teu Espírito Santo. Senhor, que nós não sejamos Saul aqui, Deus, que mesmo vendo a sua trinca, ao invés de pedir, se arrepender dos seus pecados, pelo contrário, foi alargando mais a sua trinca e foi ficando cada vez mais distante de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta homens e mulheres aqui nesta noite, como Davi, como Sansão, ó Deus amado, que nós cheguemos, ó Deus, em nome de Jesus, ao nível de Jó, que nem em momentos de aflição pecou contra o Senhor, ó Deus amado, nem em momentos de luta blasfemou como o Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Não somente hoje, não somente agora, mas como a Maísa mesmo disse, todos os dias de nossas vidas, Deus, mostra as nossas trincas, para que possamos ser restaurados pelo teu poder, pela tua palavra e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Que o Deus Pai, o Deus Filho
e a doce consolação do nosso doce Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Vá em paz, que o Senhor Jesus te acompanhe e te dê um resto de semana de restauração no Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluias!